Amados, boa noite. Amados, boa noite. Nossa primeira sexta-feira de agosto e estamos na 98ª lição de estudos. É uma bênção. Minha gratidão a todos que estão conosco. Então, que as falanges de luz possam, nesta noite, nos assessorar nesta primorosa noite de estudos. Estudar não é fácil, mas também não é impossível, e nós estamos nesse caminhar. E que a misericórdia divina nos dê sabedoria para entendermos as lições de amor do Consolador. Paz e luz para todos. Gratidão pela companhia. Gratidão porque estamos no processo de evolução, de crescimento, de aceitação. Aprendemos a ser mais resignados na nossa trajetória. Então, eu quero abraçar já Marcos Serafim, meu amor, aqui de Araraquara. Cátia Maria Somense, hoje veio aqui, eu estava aqui pelo fundo, não fui lá na frente, linda. Tomara que você esteja ótima, tá bom? E vamos lá. Hoje nós vamos ter uma prosa maravilhosa de esclarecimento sobre o que todos nós temos que saber sobre o que, gente? Sobre os anjos guardiães, os espíritos protetores familiares. E simples. Mas será que existe? Agora sim, Silvia. Boa noite, linda. Então, o Livro dos Espíritos, nós vamos ver o livro 2 ainda, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Agora, a fala é anjos guardiães, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. É uma bênção trabalhar esse texto, por quê? Essas questões, por quê? Quando estamos atropelados, quando estamos aflitos pelas dores, quando há uma necessidade de nos conectarmos com a beleza disso para nos escorar. Nós precisamos dos nossos irmãos, dos nossos espíritos protetores. E o Kardec, lá em 1858, faz perguntas primorosas e as respostas magníficas. Oi, Celso, meu amor, boa noite, querido, boa noite. Então, vamos lá. Na questão 489, olha a pergunta. Olha que lindo, nós já estamos na 98. Falta mais 2 sexta-feira para a gente chegar à 100ª lição. Não é bom? Parece que não conseguimos, mas vamos vencendo. É lindo? Vamos lá. Na 489. Há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? Vamos lá. Sim, o irmão espiritual a que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Aí a gente vai buscar os questionamentos de quando que essa criatura
entra em contato conosco para nos auxiliar, para nos proteger, para nos abençoar, para nos intuir. Então, eu vi várias respostas, mas na realidade, pouco importa, contanto que ele esteja conosco. Alguns dizem que é no momento da concepção, outros dizem, olha, veja bem, que é quando você nasce e dá o primeiro grito. Uau! Outros falam que é na hora do batismo. Então, pouco importa. Importa saber que nós temos, vamos ver aqui no decorrer das questões, o que importa é saber que nós temos uma criatura que assume esse compromisso de nos acompanhar durante a nossa caminhada. Mas é católico, é espírita, é só espírita? Não. Essa é a bênção de tudo. Não importa. Todos reencarnamos, todos temos alguém do bem que nos assessora. Aí está conosco a Estela de Jundiaí. O que aconteceu com a mão, Estela? Eu caí, saindo do meu escritório, indo para Copa, caí, bati no batente, mas estamos trabalhando, tá bom, bem? Mas estamos trabalhando. Lenise, boa noite, meu amor. Marisa de Arruda Mizone, linda, boa noite. Deus esteja com todos. Claro. Sebastiana Bueno Nakada, boa noite, princesa. E aí a Estela falou, ai, que Deus se proteja. Claro. Vamos lá. Então, vimos a pergunta. Há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? Que delícia! Sim, o irmão é espiritual. Aqui chamais o bom espírito ou o bom gênio. Já sabemos que temos. Vamos lá. Mas agora o Kardec pergunta na 491. Qual é a missão do espírito protetor? Se ele, no momento da concepção, joga o seu laço fluídico, se ele completa essa assessoria no momento do nascimento, ou se não interessa, mas está aqui. Né? O que se deve entender por anjo guardião? Resposta: o espírito protetor de uma ordem elevada. Eles são melhores do que nós. Nós estamos ainda numa escalada, somos espíritos ainda imperfeitos, mas eles são melhorados. Então, veja bem. Então, já explicou. Quem nos assessora é alguém melhor do que nós. Perfeito? Qual é a missão do espírito protetor? Olha que lindo. A de um pai sobre os seus filhos. Guiar seu protegido no bom caminho. Ajudá-lo com seus conselhos. Consolar suas aflições. Sustentar sua coragem nas provas da vida. Então, é uma responsabilidade muito grande. Quer queira, quer não, é lindo. É igual de um pai que cuida do seu filho. E aí vem lá tentar nos colocar e nos guiar no bom caminho. Às vezes, usando o nosso livre-arbítrio, optamos por uma caminhada inadequada, mas ponha-se em reflexão. E aí, ele vai te auxiliar, não? A mesma coisa nos momentos de aflições, de dor. E agora, o que eu faço? Dói o braço? Confia, ora, pede, etc. Não? E sustentar a nossa coragem nas provas da vida. É uma proposta maravilhosa deles, não é? Então, está bem explicado qual é a missão do espírito protetor. De um pai. Um pai
ele não vai dar pedra se o filho pede pão. Então, está aqui. Não? Aí, na 492, o espírito protetor se liga ao indivíduo depois do seu nascimento. Aqui, vamos ver a resposta. Depois do seu nascimento até a morte. E, frequentemente, o segue depois da morte, na vida espírita, mesmo em várias existências corporais. Você acredita que, às vezes, ele gosta tanto daquela criatura que de reencarnação em reencarnação ele assume, não? Porque suas existências são apenas fases bem curtas com relação à vida do espírito. O espírito é imortal, né? Então, essa bênção, ele pode se ligar, entendeu? Nós vamos ver ao longo da explicação, a hora do nascimento. Olha que gritou, pronto, aqui está explicando. E frequentemente caminha conosco até nos momentos finais da vida física. E tem mais. E aí pode nos acompanhar durante várias reencarnações. Aí você pergunta, quem será o meu espírito protetor? Ah, vem a resposta. Você sabe que quando reencarnamos, um véu, nós não sabemos quem fomos e muito menos quem é o nosso espírito protetor. Para que saber? Você tem, não adianta essa curiosidade, tá? E, então, está bem explicado. Na 493, a missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? Ai, que difícil, não? Ó, a missão dele é voluntária. Olha, eu gosto da Valderez e eu então vou acompanhá-la. Ou, não gosto dela, mas eu sou obrigado. Deus quer assim. Vamos ver essa resposta? Veja lá. O espírito protetor, a resposta dos espíritos, não? É obrigado a velar sobre vós, porque aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. É o que nós fazemos também. É o que nós fazemos também. Para alguns espíritos, é um prazer. Ah, eu vou acompanhar a Valderez, que bom. Cabeça tá boa, parará, parará. Mas para outros, é um dever, uma missão. Foi dado, olha aqui. Você vai acompanhar a Valderez, porque ela é muito difícil, ela é muito ansiosa. Então, o espírito não queria tanto, mas é um dever. Na espiritualidade, eles se reúnem e conversam entre si. Eu vou acompanhar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Que bênção, não é? Então, veja bem. Ligando-se a uma pessoa, os espíritos renunciam a proteger outros indivíduos. Olha, eu vou me ligar a Valderez. E o resto? Resposta. Ele vai abandonar os outros? Resposta. Não. Mas o faz menos exclusivamente. Então, ele pode, muito bem, auxiliar meu filho, minha filha, meu marido, mas não é essa criatura. É a Valderez. É Alá. Alá. O Celso está perguntando, e se eu me desvio do caminho, você vai ver aqui como fica meu espírito protetor? Coitadinho, ele vira as costas, viu? Presta atenção, nós vamos chegar lá. Então, veja bem, ele pode auxiliar sim, mas não é com exclusividade. O dever ou a simpatia maravilhosa que ele tem pela criatura é para aquela. E nessa reencarnação, ele vai nos auxiliar. E aí depois você vai estar a resposta aqui, viu, Celso?
Elisete Braga, boa noite, querida, boa noite. Na 494, o espírito protetor está facilmente, ou aliás, fatalmente ligado ao ser confiado à sua guarda. Quer dizer, o espírito protetor está fatalmente, ele tem que trabalhar essa criatura? Resposta. Ocorre frequentemente que certos espíritos deixam sua posição para executar diversas missões, mas então são substituídos. Então você vê que ele pode muito bem falar, olha, chega, Valdirês, agora vem aqui o senhor João das Contas, porque eu tenho uma missão muito grande. Eu tenho que assessorar toda a criançada do educandário, opinar por aquela professora que está preocupada. É isso aí. É uma substituição da coisa, não? E interessante que as perguntas são tão fáceis e as explicações tão precisas que você não precisa ficar falando. Tá fácil, não é? Então, na 495, o espírito protetor, olha o que o Celso perguntou, amor. O espírito protetor abandona algumas vezes seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos? Vamos falar o seguinte, só que não aparece para ninguém o espírito dando conselho, não aparece, entende? Isso é durante o sono, é durante o nosso descanso, dificilmente isso ocorre. Mas a intuição chega. Sempre que você tem que tomar uma decisão, você procura, pensa, reflete, e com certeza vai acontecer o melhor, não? Então, o espírito protetor abandona algumas vezes seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos. Gente, não matar, não roubar, não usurpar, você judiar da empregada, não paga direito, exige, entendeu? Aqui está. E ele abandona algumas vezes quando não condiz com o que ele está pensando. Resposta? Olha o céu, essa resposta. Ele se afasta quando vê seus conselhos inúteis e que a vontade de sofrer a influência dos espíritos inferiores é mais forte. Aí você pensa assim, mas existe isso? Claro. Os melhorados, os maravilhosos, você, na sua casa agora, você está rodeada de espíritos esclarecidos e menos esclarecidos. E como ocorre a penetração dele? Através do pensamento. Então, a resposta é clara. O espírito protetor abandona, ele se afasta quando vê seus conselhos inúteis e que a vontade de sofrer a influência dos espíritos inferiores é mais forte. Todavia, não o abandona completamente e se faz sempre ouvir, sendo então o homem quem fecha os ouvidos. Ele retorna desde que chamado. E hoje, no fim da nossa prosa, hoje, Anaína Martins, boa noite, amor. Nós vamos fazer a prece do anjo da guarda, e você, no desenrolar da prece, vai entender espírito protetor, tararara, vocês vão entender o papel deles. Oi, Célia, amada. O Celso está falando nada como uma boa noite de sono. Celso, estou precisando tanto. Vamos ver lá. Então, todavia, não abandona completamente. Aí você fala, ai, meu espírito protetor, por caridade, me socorre. Ele vem.
Ele vem. Você tem que querer. E, agora vamos ver aqui, ainda completa. Ele retorna desde que chamado. Mas tem muita gente que até hoje não se tocou que você tem essa criatura. Você pensa, às vezes, que está sozinho. Então, é para refletirmos. Você veja bem como o Kardec se preocupou com as questões nessas explicações. Muito e bem. Para sentirmos o quê? Que nunca estamos abandonados. Temos sempre que fazer a nossa parte. E eles farão a deles. Então, e aí continua nessa questão. Pensar que se tem sempre perto de si seres que vos são superiores, que estão sempre aí para vos aconselhar, sustentar-vos, ajudar-vos a escalar a áspera montanha do bem, que são os amigos maiores e seguros e mais devotados do que as mais íntimas ligações que se possa contrair na Terra. Não é uma ideia bem consoladora? É, claro que é. Claro que é, abnegado Kardec, claro que é. Esses seres, os espíritos protetores, aí estão por ordem de Deus. Ele os colocou junto de vós e aí estão, por seu amor, cumprindo uma bela, mas penosa missão. Porque, olha, como que é difícil para eles, não? Querer só que trilhemos o caminho do bem, do amor, da luz, da caridade. E a gente se desvia por preguiça, por acomodação. Ah, mas não é bem assim, hoje eu não vou. Não, está aqui. Está aqui. Sim, onde estejais, eu acho lindo isso, ele estará convosco. As prisões, os hospitais, os lugares de devassidão, a solidão, nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma sente os mais doces estímulos e ouve os sábios conselhos. Nós sempre comentamos, o primeiro pensamento é o nosso, depois não é mais, depois não é mais, entende? Mas para nós, amados, nossa família espiritual linda, é um grande consolo. Então, você nunca está sozinho. Ah, o seu marido vai sofrer uma cirurgia muito penosa, você vai orar. Por quê? O seu espírito protetor vai te consolar. E o espírito protetor dele vai ampará-lo na hora da cirurgia. Nós temos visto aquele médico, não lembro o primeiro nome, Frutuoso, ele fala que os espíritos protetores dos médicos, sempre que chamados, estão na sala de cirurgia, quando alguém vai sofrer alguma coisa. A mesma coisa fala o Sérgio Felipe, que trabalha em São Paulo, não? É um neurocirurgião. Então, nós vamos vendo que nós estamos longe, ficamos correndo atrás de colocações materiais, imateriais, mas vamos pensar em Jesus quando? Quando a situação nos pega e nós ficamos, meu Deus, e agora? Está aqui, está aqui. Então, você vai vendo que continua ainda o Kardec. Deverias conhecer melhor esta verdade. Ninguém fala disso. Nas casas espíritas, muitas vezes tem
Falas, olha lá. Paulo César Frutuoso, isso mesmo, Lenise, é esse. Ele tanto é que numa das falas, o Espiritismo, olha, filosofia, ciência, religião, mas deixa a filosofia e a ciência, ele entra nesses assuntos com maior facilidade. E aí, a gente, o Kardec fala, deverias conhecer melhor essa verdade. Mas nós vamos pensar nele só na hora da aflição? Só na hora que o sapato aperta? Só na hora que você está engessado e está doendo? Não, não. É sempre. É sempre. Hã? Então, ele está alertando. Deverias conhecer melhor esta verdade. Quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Veja bem. Quantas vezes eles vos salvariam dos maus espíritos? Porque precisamos nos conectar com o bem, o amor e a luz. E nós vemos maravilhosos trabalhadores espíritas que não cessam de estudar. E eu digo, eu sei que não é fácil você perder, ficar 1 hora ouvindo disso. A gente quer ver uma novela? Não, precisamos trabalhar, entendeu? Precisamos nos conectar. Tem uma senhora, eu acho que ela é professora aposentada, de Taubaté, chama Marina Ferro. Essa senhora, ela trabalha o Emmanuel, ela trabalha Joana, ela trabalha o Evangelho, enfim, ela se entende, toda noite. Então, incansável, né? Então a gente fica contente. E o espírito protetor dela também, não é? Então vamos lá. Vamos ver, ainda continua essa questão aqui. Todavia, no grande dia, este anjo de bondade terá frequentemente de dizer-vos: não te disse isso? E não o fizeste. Não te mostrei o abismo? E aí precipitaste. Não te fiz ouvir na consciência a voz da verdade? E não seguiste os conselhos da mentira? Então, interrogai sempre vossos anjos guardiães e estabelecei entre eles a vossa ternura íntima. Por quê? Eles têm os olhos de Deus entre eles e vós. Essa ternura íntima, porque eles falam, eles não vão te enganar, sempre. Sonhai com as vossas existências mais felizes. É um recado do Kardec. Caminhai, homens de coragem. Atirai para longe de vós, de uma vez por todas, preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova estrada que se abre diante de vós. Porque, veja bem, eu sempre digo, não podemos ter preocupação se a criatura é católica, é espírita, é protestante, o que... Não é isso que importa. Todas conduzem ao Pai. Então, por que essa preocupação? Se todos de qualquer religião têm o seu espírito protetor, todos de qualquer religião reencarnam sim. Então, desde Maria do Prado, aí de Angra dos Reis, a morte, tenho visto as suas fotos, lindas, lindas. Então, veja bem, ele está falando, caminhai, homens de coragem, atirai para longe de vós, de uma vez por todas, os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova estrada que se abre diante de vós. Hoje, entra qualquer pessoa em nossa rosa. É para todo mundo. E ele fala, marchai, tendes orientadores. Todo mundo tem. Segui-os.
O objetivo não vos pode falar, porque esse objetivo é Deus. Essa proposta dele estar conosco é por boa vontade divina. É por vontade divina. Há aqueles que pensam ser impossível aos espíritos verdadeiramente elevados sujeitarem-se a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que influenciamos vossas almas, estando a vários milhões de léguas de vós. Não pode. Tem que acreditar. Tem que acreditar. É uma bênção, não é? Para nós, está falando dos espíritas, os espíritos, o espaço não é nada. E vivendo em outro mundo, nossos espíritos conservam uma ligação com o vosso espírito. Amor, simplesmente amor. E aí eles colocam assim, gozamos, olha, veja bem, está explicando bem, gozamos de uma qualidade que não podeis compreender, porque a gente só quer ser auxiliado. Entende? Então a gente só pede. Pedir, obterei, isso é certo. Mas aqui a gente não compreende. Mas estejais certos de que Deus não nos impôs uma tarefa acima de nossas forças e que Ele não vos abandonou só sobre a terra, e sem amigos e sem apoio. Então, está explicado. Nunca estamos abandonados, nunca estamos sozinhos, nunca estamos. Precisamos confiar nessa fala do Kardec e dos Espíritos. Cada anjo guardião tem seu propósito para o seu protegido, sobre o qual vela, como um pai cuida do seu filho. E é feliz quando vê no bom caminho e sofre quando os seus conselhos são menosprezados. Então você percebe quando uma criatura se suicida, o sofrimento que é para o seu espírito protetor, porque a criatura faliu na sua proposta reencarnatória. Mas aí, eu vendo isso daqui, eu lembrei, já falei em alguma prosa nossa, porque faz 6 anos que fazemos live, então é repetitivo o negócio. Por isso, a necessidade da oração. Não adianta a necessidade da oração, porque a oração fortalece. Lembra daquele caso do homem que suicidou lançando-se no trilho do trem? E que o Divaldo começou a orar, e o homem catou o braço, catou uma perna, ficou inteiro espiritualmente. E aí trabalhou. Então, é tudo assim. A verdadeira vida é espiritual. E aí, a necessidade do bom caminhar nessa reencarnação. Não é fácil, mas é necessário. E é necessário. E a gente tem, para fazer o bom caminho, o Evangelho, os ensinamentos de Jesus. Então a gente vai percebendo que não estamos nunca desamparados. E Jesus mesmo disse, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Entende? Mas, você veja bem, os espíritos protetores, os anjos guardiães, têm uma responsabilidade imensa. E quando nós, a nossa família espiritual, vamos acertando, tratando bem a empregada, pagando certo, acudindo uma criança, então, acudindo até um animal. Então, nós estamos fazendo a coisa que o coração manda. Eles ficam felizes. E eles não vão nos abandonar nunca. Eu fico, assim, muito feliz
desse contexto, porque às vezes à noite eu acordo 4 horas e não durmo mais. Então eu começo a orar, orar, orar por todos os encarnados que cuidam de crianças, adolescentes. Vai, a prece vai chegar. Meu espírito protetor gosta, adora. Claro que gosta, não? Aí, continua para encerrar essa fala de Santo Agostinho e São Luís junto. Não temais em nos fatigar com vossas perguntas. Estejais, ao contrário, sempre em relação conosco. Sereis mais fortes e mais felizes, claro. Para você suportar uma fala triste, uma doença grave, alguém da sua família, olha, fulano está com câncer, e agora? Você pensa o pior. Mas quando você tem o suporte do seu espírito protetor, não. Existem inúmeros tratamentos. Vamos fazer o correto. Sabe, vem aquela coisa gostosa, dando um lenitivo ao nosso coração. Isso é muito bom. Então, está aqui. Então, diz assim, ainda mais, são essas comunicações de cada homem com seu espírito familiar que manifestarão mais tarde, como que é? São essas comunicações de cada homem com seu espírito familiar que fazem todos os homens médiuns hoje ignorados, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão como um oceano sem limites para repelir a incredulidade e a ignorância. Olha até onde eles vão. Aqui é Santo Agostinho e São Luís. Homens instruídos. Olha o que está falando. Instruir. É o que nós estamos fazendo. Quanta gente, depois que ver a nossa prosa, falei, eu vou lá no Livro dos Espíritos para ver se a Valdirene está falando a verdade. Entende? Homens instruídos, instruir. Mas a fala que a gente tem usado frequentemente em nossas prosas e lives é essa só. Espíritas, amai-vos. Espíritas, e instruí-vos. Está aqui, está mandando de novo. E fora da caridade, não é? Então, homens instruídos, instruir, busque. Você pode ser católico, você pode ser evangélico, mas vocês estão falando dessa coisa, Dona Valdirene está falando isso, é que é verdade, vai lá, vai aos livros, vá às obras, não? E aí, ele continua. Homens de talento, elevai vossos irmãos. Aquele que quer, é claro. Então, nós estamos aqui numa família espiritual, entende? Então, do que eu falo, da prosa que estamos falando, nós estamos falando, nossa, mas é mesmo. Porque o seu espírito protetor está aí com você. Oi, Glaucia, boa noite, querida, boa noite. O Celso diz, a dor, tá verdade, estou até arrepiada, tem um processo educativo para nós. Onde podemos reiniciar, de onde paramos. Não tem a menor dúvida, amor. Não tem a menor dúvida, tá certo? E aí, os dois, Santo Agostinho e São Luís, completam. Muito bem. Não sabeis que obra cumprireis assim. A do Cristo, a que Deus vos impôs. Pois é. Ouvindo Jorge Elham, do Acre, ele disse o seguinte, nós estamos falando no planeta de regeneração, todo mundo preocupado se vai acontecer um cataclisma, se vai acontecer... Não. Já está acontecendo com quem? Conosco, que estamos trilhando esse caminhar. E aí, o Elahá disse o seguinte,
Ah, mas tem pessoas que estão tão preocupadas e que precisam falar mesmo, eu preciso reencarnar na Terra, na Terra. Brasil, Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho. E o Elahá disse, gente, veja bem, se nós estamos com o mecanismo do conhecimento, é porque teremos que reencarnar em locais os quais deveremos divulgar a doutrina do amor. Não é espiritismo, catolicismo, não. É Jesus. É Jesus. Os seus ensinamentos, que são difíceis de trabalhá-los. Então, eu fiquei pensando, é real. Quando Emmanuel chegou para o Chico, ele deu a notícia há muito tempo, quando ele foi na Nena Galves, ele estava chorando, a Nena falou, por que você está chorando? Ai, Emmanuel acaba de falar que eu não vou reencarnar no Brasil. Eu vou reencarnar na Palestina. Por quê? Porque lá tem 82% seguindo o Velho Testamento, a Torá. Tem budista e uma minoria cristã. Segue Jesus. Então, vocês vão vendo como tem prioridade certeira a fala do Elahá. Nós que estamos com um pouquinho de conhecimento aqui, se nos aprofundarmos, vamos e vamos, não vamos reencarnar no Brasil. Pensei isso hoje, principalmente. Vamos para alguma terra e vamos trabalhar esse evangelho. Tá? E aí, para terminar esse trecho. Não sabeis que obra cumprireis, assim, a do Cristo, a que Deus vos impôs, para que Deus vos deu a inteligência e a ciência, senão para repartir com vossos irmãos, para adiantá-los no caminho da alegria e da felicidade eterna. É isso aí. É o que acho que o Elahá viu por aqui, para falar isso daí que ele está falando em suas prosas e a gente pega. Então, aí termina assim. A doutrina dos anjos guardiães, velando sobre os seus protegidos, malgrado a distância que separa os mundos, não tem nada que deve te surpreender. Ela é, ao contrário, grande e sublime. Não vemos sobre a terra um pai velar sobre o seu filho, ainda que estando longe, ajudá-lo com seus conselhos por correspondência. Que haverá então de espantoso que os espíritos possam guiar aqueles que tomaram sob a sua proteção? Não tem, está normal, está normal. Então, não tem eles, por outro lado, o fluido universal que liga todos os mundos e os torna solidário, o veículo do imenso da transmissão do pensamento, como o ar é para nós, como também temos o veículo do som. Então, nós paramos na 496 e vocês viram a preciosidade. Então, eu falei para vocês outro dia, quando antigamente as crianças faziam muita arte, suspende, vai, peraí. Parei. Mas pena que eu não descobri isso antes. Acho que meu espírito protetor não me alertou. Não vai fazer mais isso. Fala. Deus vê tudo. Jesus também. O ex-do-candário é Joana de Anjos. Olha, ela aí está olhando para você. Entende? A criança acaba chorando. É tocada no seu coração. O amor fala mais alto. Entende? Não é na agressividade, não é no pontapé, não é na suspensão. Acabou, gente. Ontem eu vi uma professora em Jundiaí que está trabalhando a evangelização em várias famílias, vários pais, várias crianças, o método Pestalozzi, que é o método que o Kardec foi educado. Entende? E assim, tudo comparando com a natureza
aprendendo a amar a natureza. Então, você vai vendo que o Pestalozzi viu em 1700 e pouco, e hoje a moça está exercendo aí uma preciosidade nesse campo. O Orson Carrara, que fez a entrevista. Vanessa, boa noite, linda. Então, olha, é auspicioso você saber falar para o seu filho, sua filha. Se não quer usar o termo espírito, usa o termo anjo da guarda. Né? Muito bem? Vamos para o nosso evangelho. E nós estamos no nosso aqui capítulo. Amai os vossos inimigos. Jesus fala, mas ele é danado, não? Como? Se você ama os seus amigos, e olha, tem uns que não, mas e amar o inimigo, aquele que não? Ah, mas ele fala. Porque se você não amar aquele que te magoou, aquele que supostamente inimigo, desencarnando vai ser seu obsessor. Não tem jeito. Não estamos falando aqui do espírito protetor? Na mesma coisa tem obsessor. É por aí. Então, quem fala agora do evangelho aqui é o Francisco Xavier, mas não é o Chico nosso, não. É um apóstolo da Índia que viveu no século XVI e XVII, mais ou menos. E ele, então, amicíssimo da igualdade, do bem, do amor e da luz. Então, ele fala o seguinte, porque esse item vai falar sobre o duelo. O duelo existia, você lembra, quando alguém magoava o outro, ofendia o outro, quando alguém manchava a honra do outro, já simplesmente vamos lá nos reunir na praça tal e tinha o padrinho das pessoas que iam duelar, a briga, coisa e tal, conta, tá. O que desse o primeiro tiro e matasse, acabou. Aí, isso desapareceu. Isso desapareceu, graças a Deus, não é? E aí, a regra é esse, não é esse lado. É a conversa, é a boa conduta, não podemos fazer o outro o que gostaríamos que fizesse para nós. Então, está aqui. Esse Francisco Xavier, em Bordeaux, na França, numa psicografia, 1861, disse: quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão seus atos e suas palavras a essa máxima, tá, entre aspas. Não façais aos outros o que não gostaria que vos fizesse. Então, desaparecerão todas as causas de dissensões, e com ela as do duelo, das guerras, que é desnecessário. E aí, uma nota bem bonita aqui. O homem do mundo, o homem feliz, que por sua palavra ofensiva, por uma causa fútil, joga a vida que lhe vem de Deus, joga a vida do semelhante, não que pertence senão a Deus, este é mais culpável 100 vezes que o miserável que, compelido pela necessidade algumas vezes, se introduz numa habitação para roubar. É um homem sem educação, não tendo senão noções imperfeitas. Então, aí ele fala claramente: fazei ao semelhante o que gostaria que você fizesse. Por isso que para os nossos educadores de hoje seria de muito bom grado que se conversasse mais com a criatura. Abrisse os olhos um pouquinho para a espiritualidade, não tanto só no conteúdo. Tá? Quinta-feira pela manhã, eu dei uma aula sobre substantivo e classificação para o projeto Saber, lá no Educandário. Mas fui falando, explicando e ouvindo a reação deles. Chegou uma hora, eu falei, quero falar uma coisa para você. Pensa bem, vamos estudar porque é para o seu bem.
Deus vê tudo que você está fazendo. Aproveite o seu momento. Esse papel que eu dei para vocês agora, que estava lá com ela já, vocês vão colocar numa pasta. Hoje é substantivo, depois flexão de gênero, porque não se fala mais disso. E vocês vão precisar. Então, numa prosa bonita. E no final dessa prosa, dessa aula, vão repetir comigo. Obrigado, Jesus. Eles repetiam. É lindo. Tem que colocar isso daí num contexto do trabalho para que eles entendam. É isso aqui. Primeiro que nós vimos lá. Seu espírito protetor. Segundo, que Deus vê tudo. Outro, Jesus nos desampara. Não pode. Porque na luta do dia a dia, esse pai, essa mãe, por exemplo, coloca o filho às 6 horas no ônibus, vai para a escola regular. Lá fica 4 horas, 5 horas. Desce, sobe no ônibus, vai para o educandário. Fica até as 4h30. Aí vai para casa. Vai encontrar o pai e a mãe às 6 horas da tarde. Então, é necessário todo esse trabalho. E nós precisamos colaborar. É essa fala. Então, aí, a explicação, ele frisa muito sobre o duelo que não existe mais. O Agostinho embordou. Então, ele diz assim, é verdade que muitas criaturas expõem também a sua vida. E é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo, porque nem ele se vê um ato de coragem e desprezo da própria vida. Então, hoje, muitas vezes, acontece na própria família. Quando desencarna o familiar, vão brigar por causa da herança, vão brigar por causa do sítio, da fazenda. São duelos mentais. São duelos mentais. Então, essa barbárie, esse desconforto, tem que desaparecer. Tem que desaparecer. E aí, eles continuam assim. Os duelos daquela época se tornaram cada vez mais raros. E se são vistos ainda, de tempos em tempos, em doloroso exemplo, o número deles não é mais comparável ao que era antigamente. Hoje, o maior duelo é mental. Não? O maior duelo. Você pensa uma coisa e quer que todos pensem igual a você. Não pode. E você vê com muita clareza que isso é no campo educacional, isso é no campo social, isso é no campo político. Qual é nossa obrigação? Fazer ao semelhante que eu gostaria que você fizesse. Acabou. Acabou, gente. É isso aí. E aí, ele diz assim, outrora, um homem não saía de casa sem prever o encontro, tomando sempre suas precauções em consequência. Um sinal característico dos costumes, do tempo e dos povos está no uso do porte habitual de armas, etc, etc. A abolição desse uso testemunha o abrandamento dos costumes e é curioso de seguir a gradação. Desde a época em que os cavaleiros não cavalgavam jamais senão com armadura de ferro, etc, etc. Então, veja bem. E o que acontece com a nossa doutrina? Ele diz, o Espiritismo vencerá esses últimos vestígios da barbárie, inculcando nos homens o espírito da caridade e da fraternidade. A mudança. Mundo de regeneração. A grande bênção. Entende? Que delícia. Encerramos esse capítulo precioso aqui. Falamos sobre o rosa, etc. E, na sexta-feira, muito bom, que entramos no capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Ah, espíritas! Vamos orar. Muito obrigado pela entrada de todos, aqueles que irão depois. Eu fico gratíssima, porque é uma energia fantástica. Eu falo que é o oxigênio que a gente vai, esses encontros. Entende? Vamos orar. Deus,
soberanamente bom e justo. Jesus, o amigo, o mestre, o médico. Espíritos protetores de cada um que está aqui na nossa prosa. Benfeitores espirituais da humanidade, de tudo. Amados, muito obrigado por tudo que nos tem concedido. Muito. Esta reencarnação, a família, o lar, a profissão. Olha, a doutrina do amor nos orientando sobre tudo. Obrigado. Mas agora, amados, todos vamos fazer um pedido e, na certeza, seremos atendidos. Enquanto oramos, você pede. Você pede. Sintoniza, foca. Seu espírito protetor está com você, seu anjo da guarda. E aí, então, vamos falar com ele. Espíritos bem-amados, anjos de guarda, vós a quem Deus, sob infinita misericórdia, permite velar pelos homens. Sede nossos protetores nas provações da vida terrestre. Dai-nos a força, a coragem, a resignação. Inspirai-nos tudo que é bom e reprime nossas inclinações para com o mal. Que a vossa suave influência penetre a nossa alma e fazer que reconheçamos que um amigo devotado está junto de nós, vendo os nossos problemas, participando das nossas alegrias. E vós, meu bom anjo da guarda, não nos abandoneis. Necessitamos da vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que aprouver a Deus enviar-nos. Que lindo. Essa prece está no Evangelho, naquela parte final de preces. É para o anjo da guarda seu, etc, etc. O Celso colocou: buscar praticar o bem em sua essência, através do amor, caridade e perdão. Claro, seguindo, ore, meu amor, é isso mesmo, tá bom? Amados, uma linda noite com Jesus. Que possamos estarmos assessorados pelos benfeitores espirituais, pelo seu espírito protetor. Muita paz, muita luz, muita esperança em dias melhores. Acredite, estamos numa caminhada certa, correta, beleza. Então, a gente só pode dizer: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela noite de hoje, pelo contato com os amores. E que busquemos colocar em prática tudo o que ouvimos. E agora, quando formos nos recolher, fale com seu anjo da guarda. Oh, meu amigo, fique comigo, me ajude a vencer a pequenez que ainda somos, a vencer as problemáticas do dia a dia. Meu anjo da guarda, dê-me sempre intuições favoráveis para a evolução desse espírito em evolução. Peçam, fique com ele. Uma linda noite com Jesus. Até domingo, se Deus quiser, que vamos ver. No domingo não pude falar, vamos ver a Amélia Rodrigues nos dando uma orientação precisa de Jesus. Um beijo. Fiquem com Deus.